Deputado Jessa Wang. Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Concretizar e fiscalizar a construção por parte do Governo de edifícios de habitação económica é o tema de hoje. O edifício AFAI de habitação económica foi construído há apenas 6 anos, mas já tem desde o ano passado queda de azulejos em grande escala nas paredes exteriores e no terraço, e nos corredores o chão está cheio de tijolos caídos, afetando as deslocações e a segurança dos moradores. O que merece mais atenção é que a época de tufões está a chegar e as partes do edifício que apresentam risco de queda de azulejos estão viradas para o pódio e para a rua, portanto, em caso de chuvas intensas e tufões, é muito elevada a probabilidade dos azulejos caírem e ferirem os peões. Perante esta situação, o Governo deve proceder quanto antes ao respectivo rastreio e resolução, pois é melhor prevenir do que remediar. No entanto, perante tão evidente problema de qualidade, os serviços competentes alegaram que o prazo de garantia já está expirado e que a responsabilidade da reparação recai sobre todos os proprietários, deixando-os desamparados. De facto, a qualidade das habitações económicas de Macau tem sido alvo de críticas, por exemplo, nos edifícios Iphang e do Lago, que são também habitações económicas. Durante as tempestades tropicais e no inverno, as suas estruturas têm sofrido diversos tipos de desgaste e infiltrações e, até ao momento, o problema ainda não foi totalmente resolvido, deixando os moradores bastante incomodados. Mas na resolução e no tratamento dos problemas, o Governo não consegue desempenhar um papel ativo de promoção e coordenação, sendo então uma das razões importantes para a ocorrência contínua dos problemas de qualidade. A qualidade do edifício é um problema recorrente que, porém, não é resolvido pela raiz. Isto demonstra o problema da qualidade das obras públicas e ainda o desinteresse e a falha do Governo quanto ao controlo da qualidade na construção da habitação económica. A habitação é um dos assuntos mais importantes para a vida da população e para os proprietários das habitações económicas. É um lar, tendo até de gastar todas as suas poupanças ou contrair dívidas para o comprar, mas em troca os mesmos recebem o pesadelo. Isto põe em causa a confiança dos residentes na aquisição de habitação económica e a credibilidade do Governo e ainda prejudica a segurança da vida e dos bens dos residentes, resultando no desperdício do erário público. Por que razão é que o Governo não pode, com determinação, identificar, em conjunto com a sociedade, as causas principais da ocorrência frequente de problemas de qualidade nas habitações económicas? Os problemas decorrentes do envelhecimento das habitações podem ser resolvidos de acordo com as normas relativas ao prazo de garantia, mas quanto aos problemas que envolvem a qualidade de construção por parte dos empreiteiros, como os relacionados com os materiais e as técnicas de construção, o Governo deve tomar a iniciativa de assumir as suas responsabilidades, definindo planos de manutenção ou prolongando o prazo de garantia das habitações, no sentido de apoiar os cidadãos na resolução dos seus problemas habitacionais e de aumentar a sua confiança na habitação. Mas o problema da queda de azulejos ocorre regularmente. Apesar de as autoridades e os empreiteiros terem assumido aparentemente as suas responsabilidades de manutenção durante o prazo de garantia, o problema não foi eficazmente resolvido e mantém-se. Quanto a isto, as autoridades devem avaliar novamente os materiais e as técnicas de construção de edifícios para ver se os mesmos se adequam à construção de habitação económica e às características climáticas de Macau. Devem recorrer ativamente a novas técnicas e materiais para as áreas com problema, de modo a resolvê-lo na origem, em vez de o remendar numa fase posterior. Os serviços competentes devem controlar com rigor os procedimentos e a qualidade das obras, efetuando inspeções exaustivas e regulares ao interior dos edifícios e removendo os azulejos soltos, de modo a salvaguardar os direitos e interesses, bem como a segurança pessoal de todos os moradores. Obrigado.
Lane. Obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, cooperação multilateral para a proteção do crescimento saudável dos menores vulneráveis é o tema de hoje. Embora a situação epidémica se tenha normalizado, parece que a saúde mental e psicológica dos residentes de Macau continua a sofrer vários tormentos. Os adolescentes encontram-se na fase de transição de crianças para adultos, por isso sentem mais pressão mental e perturbações psicológicas. Recentemente, uma imagem de um estudante num restaurante de fast food à noite já tarde suscitou rapidamente discussões acaloradas entre os cidadãos. De acordo com as informações obtidas, esse aluno não recebeu os cuidados adequados dos pais e foi internado num lar, mas saiu várias vezes do lar por sua iniciativa e foi necessário o lar ajudar a encontrá-lo. E naquela altura o aluno não regressava ao lar há vários dias. Como os menores têm pouca idade, o seu desenvolvimento físico e mental ainda não está maduro e não têm uma forte consciência de autoproteção, por isso enfrentam muitos fatores incertos se permanecerem sozinhos no exterior. Felizmente este incidente não sou grandes problemas, mas fez soar o alarme da proteção aos menores vulneráveis. Nos últimos anos os menores têm enfrentado cada vez mais riscos sociais, incluindo o combate insuficiente aos crimes contra menores, a falta de consciência da autoproteção dos mesmos, a falta de educação sobre o Estado de Direitos dos menores, a falta de supervisão familiar, a aplicação inadequada das regras de segurança nas escolas, entre outros fatores. Os jovens que ingressam nos lares e nos centros de acolhimento de crianças, ou que entram em conflito com a família ou cuja família não tem tempo suficiente para cuidar deles, são transferidos da família para um lar e, como o ambiente muda, se estão mesmo na puberdade, é inevitável que seja necessário um período de adaptação transitória, tornando-se mais sensíveis e inquietos e necessitando de mais atenção, acompanhamento e orientação. Os menores são o futuro da pátria e a esperança da nação, e isto está relacionado com a felicidade familiar e a estabilidade social. Assim, com vista a assegurar o seu crescimento saudável e criar um ambiente social harmonioso, saudável e estável, apresento as seguintes sugestões. O Governo deve adotar um mecanismo de cooperação com as escolas e famílias para apoiar o crescimento saudável dos menores e reforçar o respectivo ambiente de proteção. Quanto aos jovens que estão a viver em centros de acolhimento e se encontram em situação vulnerável, os serviços competentes e estes centros devem definir medidas de apoio mais pormenorizadas e abrangentes. Por exemplo, criar medidas para dialogar com os jovens e proporcionar-lhes alojamento e refeições com mais carinho e ainda acompanhar o seu estado psicológico e orientá-los, entre outras medidas, para que não fujam e aceitem a vida nestes centros de modo a terem uma existência normal. Ao mesmo tempo, o Governo deve elaborar e aperfeiçoar o respectivo manual sobre o comportamento dos jovens em situação vulnerável, com vista a fazer um balanço dos seus problemas psicológicos e definir medidas atempadas para os ajudar. Tudo isso tendo como objetivo proporcionar orientações claras aos assistentes sociais, aos centros e às escolas. Com vista a proteger ao máximo os menores em situação vulnerável, os referidos centros e o Governo devem ser um abrigo perante uma eventual insuficiência de cuidados familiares. Para além de reforçar a sensibilização e a educação junto dos encarregados de educação, o Governo, os centros e as escolas devem prestar apoio psicológico e cotidiano aos jovens que se encontram em situação vulnerável. A criação de um ambiente harmonioso e fraterno e a proteção dos direitos e interesses dos menores dependem do esforço conjunto de toda a sociedade. Só com a colaboração de todos e o cumprimento efetivo das suas responsabilidades é que se pode contribuir para o crescimento saudável dos menores. Obrigado.